Salabim, bim, bim, estamos juntos, estamos de volta. Estamos aqui para o que der e vier, eu, Caio e Fabrício, esses três seres míticos, lindos, maravilhosos, fofos, inteligentes, sabidos. A humanidade precisa de nós. Talvez, meus caros, o mundo ainda não saiba, mas eles precisam de nós. Eu sou Ale Moreno, estou aqui com... Quem vai primeiro? Fabrício, vai você. E aí, turma, tudo bem? Aqui é Fabrício Vieira da Casa Móvere. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos felizes de estar com vocês. Caião, como é que você tá? Super bem e com certeza contente de estar aqui mais uma vez em tão ilustre presença. E para os nossos ouvintes, enfim, boa tarde, bom dia, boa noite e também animado para o tema que a gente vai abordar no dia de hoje, né, Ale? Tema de reflexão, tema profundo, como sempre, aliás, né? Não fazemos nada diferente disso. Se estivéssemos na Grécia alguns 1000 anos atrás, seríamos quem, será? Essa nossa cabeça de filósofos que temos, vai saber, né? Quem seríamos? Mas tudo bem. Muito bem. Eu acho que o tema de agora começa a seguinte pergunta. Eu estou aqui pensando. Por que será que as pessoas não escutam o nosso programa? Por quê? Por quê? Por quê? Porque talvez algum fator não humano decida o que as pessoas vão ver. E esse fator, não é? Esse fator não humano não coloca a gente. Por que não coloca a gente? Porque é cruel, esses robozinhos são cruéis, são do mal, eles não querem deixar essa sabedoria extravasar a humanidade, chegar no planeta, quiçá no buraco negro, não é verdade? Então, Tá falando dos algoritmos, Ale Moreno, é os isso? Algorítmicos. Ô Fabrício, você que puxou essa prosa dos algorítmicos, além de uma provocação da nossa querida Brené Brown, de um filme, a gente vai deixar o link aqui, que ela nos provocou a pensar. Então, é nessa mistureba toda, Fabrício, que você vai contextualizar o encontro de hoje e eu só vou observar. Sim, senhor. Vai. Então, a gente viu um vídeo da Brené Brown, que estava no podcast, e ela estava conversando com o dono do podcast sobre quem está decidindo o que a gente pensa. Podcast é ótimo. Conversando com o dono do podcast. É como se ela estivesse conversando com a gente, entendeu? É que eu não lembro do nome do dono agora. O dono. Mas vai tá na descrição. Mas aí ela pergunta, né, para ele assim, quem que está decidindo o que a gente pensa, sente e consome hoje em dia? É a gente ou são os algoritmos, né? E é muito legal, porque a nossa atenção virou commodity, né? As plataformas hoje, elas usam inteligência artificial para capturar o nosso foco e fazem isso mostrando os conteúdos que geram medo ou confirmam que a gente já acredita, porque o objetivo não é ampliar a consciência, né? É maximizar engajamento, anúncio, e o resultado é a gente totalmente desregulado emocionalmente, polarizado, desconfiado, não é? É meio esse lugar, assim. Vai embolhando a gente, né? Não sei Vai se diz a embolhando a palavra, mas gente. embolhando. Inventamos A aqui gente uma não... palavra. E a gente se vai apavora, embolhando. né, quando sai da bolha e vê uma realidade completamente diferente, porque a gente não sabe como reagir a tudo aquilo, né? É bem complicado. E aí essa achei história legal. Fala. Não, essa história das bolhas também me chamou bastante atenção, né? Na entrevista que ela deu no podcast, porque, isso está muito próximo da gente, né? Acho que o mundo, e claro que essa questão da polarização, que o mundo vem enfrentando já há alguns anos, faz a gente pensar, né? Ou seja, e obviamente os algoritmos, acho que a forma como eles são concebidos, eles estimulam ainda mais, né? Ou seja, essa oxigenação tão importante do pensamento, da reflexão, de você naturalmente estar aberto, né, para escutar opiniões que são diferentes das suas, isso eu acho que a gente tem percebido nos últimos anos que está cada vez mais difícil. E aí a gente pode colocar a culpa nos algoritmos, não apenas pela falta de milhões de seguidores do nosso podcast, mas também por causa disso, né? Mas vamos pensar pela perspectiva organizacional. Será que ela também corre o risco de estar dentro de uma bolha e ver o mundo só
pelo que os algoritmos mandam para ela? Como que uma empresa rompe a bolha para entender o mundo de uma maneira mais ampla? Como será que a gente sai desse lugar? Para as empresas e para a gente, né? A gente já sabe, mas a gente não vai contar. Mas as empresas fazem como, será? Eu acho que é por isso que a gente tem escutado tanto sobre diversidade nas empresas, né? Porque elas entendem que uma das maneiras de você oxigenar esse Hum, crescimento é você abrir espaço para pessoas diferentes, né? Então, eu uhum, acho que tudo isso está muito conectado, né? Eu acho que essa discussão de diversidade, ela veio justamente, acho que na esteira, né, uhum, das empresas reconhecerem que, meu, se elas caírem nessa armadilha, eu acho que elas estarão com os dias contados, né? Porque, uhum, evidentemente, você precisa de seres pensantes, e o ser pensante não é todo mundo pensando do mesmo jeito, né? Ainda que a gente sabe que existem muitos líderes que, ao buscar desenvolver o seu pessoal, eles tentam reproduzir eles mesmos, né? O que naturalmente é extremamente perigoso, né? E em um trecho do podcast, a Brené, ela fala exatamente isso, né? Olha, eu não te conheço, mas somos amigos porque a gente pensa do mesmo jeito, que é uma forma meio deturpada, né? De usar o termo amigo, começa por aí, né? Como se nós não pudéssemos ter amigos que pensem diferentes, né? A mesma coisa no nosso mundo corporativo, onde a gente não possa ter colegas de trabalho que não tenham uma visão diferente da nossa, né? uhum, Acho que todo mundo já trabalhou com colegas de trabalho que pensam absolutamente diferente da gente, né? E aí é uma coexistência que ela tem que ser aprendida e ela precisa acontecer porque não existe nenhuma possibilidade na minha cabeça da gente homogeneizar o ambiente corporativo. Eu acho que isso até é problemático de ser feito, né? Porque daí a gente tem, como o Caio estava falando, a mesma visão de absolutamente tudo. Mas tentando responder um pouco da pergunta do Ali também, eu acho que para a gente conseguir eh, sair desse lugar, a gente precisa parar de terceirizar, né? Na verdade, o, o pensamento para esse lugar de scroll infinito, né? Isso vai exigir que a gente desenvolva habilidades que vão numa direção oposta, né, do que o algoritmo geralmente estimula a gente. Então a gente vai precisar, e isso, pelo menos para mim, as empresas não pedem muito, não sei como é que é para vocês, mas é, as empresas não me pedem muito para desenvolver pensamento sistêmico, não me pedem para, sei lá, vamos trazer um pouco mais de filosofia, vamos trazer reconhecimento de padrões para os workshops, uhum, esse lugar de capacidade de lidar com ambiguidade, né? Geralmente são uhum, coisas mais do dia a uhum, dia, assim, eu quero um workshop sobre comunicação no trabalho. Eu quero um workshop sobre eh, como lidar com conversas difíceis. Eu quero. Mas são lugares de um ponto de vista mais de contribuidor individual do que de um lugar de liderança estratégica, um pensamento mais amplo, né? Assim, eh, esse lugar do pensamento global, sistêmico, né? Geralmente, para líder, a gente até vê alguma coisa assim nesse sentido. Eu preciso desenvolver meus líderes com um pensamento global um pouco maior, com um pouco mais de estratégia. Mas a galera de baixo não. E é importante que a galera de baixo também seja desenvolvida nesse lugar, né? uhum, Assim, os contribuidores uhum, individuais. Mas eu também fico pensando se essa já não é uma estratégia montada mesmo, assim, né? No sentido de que será que eles querem que essas pessoas tenham uhum, pensamento crítico, né? É a minha pergunta. uhum, Será que elas querem que essas pessoas eh, tolerem o desconforto de não ter resposta simples? Será que elas querem, uhum, sabe? Porque enquanto elas estão nesse lugar de preferirem os pensamentos simples, as respostas prontas, eh, elas são mais fáceis da gente conseguir lidar, né? Da gente, eu digo, as pessoas que estão no poder conseguirem lidar,
E quando a gente está nas redes, elas são mais fáceis também, né, para os algoritmos lucrarem com extremos, porque o pensamento crítico ele abraça diversidade, complexidade, sei lá, o que que você acha, Lê? Eu pensei em várias coisas quando você falava. Primeiro que talvez tenham empresas que colocam até como competência o pensamento crítico, né? Uhum. Deve ter alguma coisa assim, criticidade, pensamento crítico, alguma coisa nessa direção, né? Não sei se já... Eu lembro que você mostrou uma vez um hall de competências para mim, assim, acho que esse lugar deve ter aí, né? Não sei se você deve lembrar disso de Mas quantas cabeça. querem desenvolver de fato, né? Então, aí acho que são dois lugares, né? Um é colocar, como qualquer coisa que uma empresa pode pôr na parede, desde as coisas que a gente já comentou em outros episódios, tipo do propósito, a visão, do planejamento, a competência também é uma que faz parte desse hall de coisas de uma empresa que estão lá, às vezes, mas não só estão lá. E aí eu queria trazer algumas coisas para tentar olhar nessa história do pensamento crítico que você fala, se eu quero desenvolver ou não, mas eu queria dar um passo para trás, assim, pensando na escola, hoje, com a nova... Bom, muitas políticas surgiram nos últimos anos, entre elas a reforma do ensino médio, a base comum curricular, uma nova base, e essa base curricular convida que a educação seja alicerçada na educação de base para competências, e aí vai. E convida ao pensamento crítico. Um dos lugares lá tem assim, o pensamento crítico nas disciplinas de história, de português, mas história é o que eu quero colocar à luz, assim, né? Quando, por exemplo, eu leio um texto, obviamente português, eu preciso de português para isso, mas quando eu leio um texto, como consigo ler um texto criticamente, entender o que está escrito naquele texto, para ver o que ele conversa comigo, o que ele conversa com o mundo, para poder tomar decisões. A gente está aí nesse buraco já, aí já é um limbo. No governo de São Paulo, por exemplo, o Estado de São Paulo optou no ensino médio em diminuir em 35% a carga das humanidades. Falando de história, geografia, sociologia. Se eu estou olhando para um horizonte maior, e se eu estou perdendo isso no ensino médio, lembrando que na escola pública tem 85% dos estudantes do Brasil, segundo o último censo, estão em escola pública. Se eu te reduzo em 35% a possibilidade de acesso, ou de refletir sobre o mundo que eu estou inserido, e as humanidades que convidam a isso, vocês sabem que a humanidade vai convidar a isso, já temos um problema no horizonte muito claro quando essa galera ingressar no mercado de trabalho. Eu não sei, eu penso assim, acho que isso é um problema. E aí eu vou pensar com o Darcy Ribeiro lá, né, que isso é um projeto, né, que o fracasso da educação é um projeto, né, é um projeto de país. Então, olhar o mundo criticamente, tomar decisões criticamente dentro de uma organização é um projeto de país também. Sim. Então, a empresa está no meio desse emaranhado todo de projeto. E a mídia também, né? E nós também, acho que está todo mundo. A sociedade somos nós, né? Não é o outro. E também, né? Não é só. Então, acho que esse emaranhado, eu acho que... E aí me vem uma pergunta, pensando com essa reflexão brilhante que eu fiz aqui, me vem uma pergunta que é assim, o quanto a gente fala dessa da bolha, mas será o quanto que a gente quer também? Estou imaginando que nós três, como seres que têm uma visão crítica do mundo, e aqui é sério mesmo que eu estou falando, a gente tem uma visão crítica do mundo que a gente habita, porque estamos juntos nós três há mais de um ano aqui, a gente já percebeu que a gente tem visão crítica do mundo. Mas será que a gente quer navegar por outras bolhas? A gente, não pensando nem nas empresas, a gente quer viver, quer quantos romper a nossa bolha, dialogar com o diverso, outra margem do rio. Meu diverso pertinho é fácil, outra margem do rio. A gente quer fazer isso, porque também a gente pode falar que as empresas deveriam, mas a gente também não sei se a gente está afim. Eu, por mim, tem uma galera de um pedaço do rio para lá que eu não sei se eu quero. Não sei. Interrogação, 2 pontos. Eu acho que limites, eles devem ser estabelecidos, né? Acho que, primeiro, reconhecer que dá muito mais trabalho e exige esforço. Então, a gente tem que questionar, ok, será que fica só no discurso
que vem meio na esteira do próprio discurso de diversidade, mas na medida em que você começa a colocar um monte de gente diferente junto, a gente tem que reconhecer que isso vai dar trabalho, porque, evidentemente, o esforço necessário para você conseguir chegar a entender o ponto de vista do outro, o seu ponto de vista, e toda a discussão e os canais de comunicação, e enfim, passando pela escuta ativa e escuta empática, claro que isso dá trabalho. Então, acho que começa a ter talvez aí um desalinhamento em relação a isso. O discurso é muito bonito, mas na prática a gente volta para aquela questão do resultado no curto prazo, para a cobrança, e aí a gente começa a perceber Uhum. que, putz, meu, nossa, para conversar com esse cara, até eu conseguir chegar onde supostamente devemos, vai dar trabalho. Então aí eu volto para minha bolha, porque lá eu sei aonde eu estou me metendo. E será que essa bolha, Caio, tem relação com os valores que a gente não abre mão, as questões éticas? O que, que é esse lugar que a gente se sente mais confortável, mais acomodado, talvez? O que será que é isso, né? Eu vou responder rápido porque eu quero escutar também a opinião do Fabrício. Eu tenho certeza, Ale, porque a gente tem que estabelecer o limite em algum ponto. Eu gostaria de escutar o outro, mas desde que o Uhum. outro respeite valores que são, assim, básicos e, Uhum. evidentemente, cruciais para mim como indivíduo, como pessoa. Então, não significa que estamos Uhum. dispostos a falar com todo mundo, principalmente quando existem discussões que não respeitam, e aí acho que o termo respeito como o indivíduo, nós como pessoas, do ponto de vista mesmo humanístico. Bom, Coisas que eu não estou negociando, né? Vai, meu querido. eu queria trazer duas coisas aqui, né? A primeira, e todos vão conversar um pouco com o que o Caio trouxe, assim. Eu acho que além do esforço que o Caio trouxe, que é necessário para esse tipo de atitude, tem um lugar importante que é a coragem, né? Eu preciso ter coragem de entrar nesse lugar onde eu vou ter que lidar com o outro que é diferente de mim em vários aspectos, muitas vezes até em modos de olhar o mundo, valores e coisas. Para além disso, se eu estiver falando de pessoas que elas estão num lugar muito, muito distante de mim, socialmente, por exemplo, né? E eu quero trazer mais diversidade para minha empresa, eu tenho que ter tempo e disposição para ensinar também. Não Uhum. adianta eu querer trazer as pessoas e querer que elas rendam, né? Trazer um pessoal, por exemplo, não sei, vamos pensar um pessoal lá do Morro Doce, que eu conheço, por exemplo. É uma galera que é um pouco mais simples, assim. E aí eu coloco essa turma que está estudando lá em escola pública, umas escolas que são da periferia e que muitas vezes são sucateadas, então eles têm um estudo super básico, assim, e aí você compara essas pessoas numa empresa onde tem um monte de gente que foi criado no Jardim Europa, por Uhum. exemplo, e que estudaram só em colégios particulares, humanistas incríveis e maravilhosos. Você bota essas duas pessoas juntas, elas vão ter provavelmente mais dissidências do que pensamentos parecidos. E para a gente conseguir criar um campo onde elas se encontrem e consigam dialogar, isso dá trabalho, né? Para uma aprender com a outra. Porque as Uhum. duas têm coisas para ensinar. Só que vão existir preconceitos de ambos os lados em relação ao outro. E a Uhum. gente meio que desaprendeu a discutir, assim. E esse desaprendizado, minha opinião, tá, gente? Assim, pode ser que eu esteja falando uma grandíssima merda aqui, mas a impressão que eu tenho observando hoje, tanto as redes sociais quanto as pessoas em loco, é que a gente não sabe mais discutir. A gente quer ganhar a discussão. A gente não sabe lidar quando a pessoa tem uma opinião diferente da minha e aceitar isso. Eu preciso que ela pense como eu, ou ela vai tentar fazer com que eu pense como ela. É muito difícil você ver um diálogo legal onde as pessoas não concordam e está tudo bem, porque é possível eu discordar do E não queira Alexandre e só continuar convencer o amigo outro, né? dele. É possível que eu discorde de você em alguma coisa e a gente continue amigo ou colega de trabalho, sabe? A gente não precisa concordar em absolutamente tudo na vida. E provavelmente isso é impossível, assim,
né? Da gente concordar com o outro Uhum, em uhum. absolutamente tudo. Às vezes com o namorado da gente, a namorada, a esposa, a gente não concorda em tudo, vão ter coisas que a gente não vai Ainda concordar bem. e tá tudo bem. É exatamente, ainda bem, né? Uhum. E aí, assim, eu fico me perguntando se a gente não está sendo propositadamente desencorajado, né, com relação a aprender a conversar, aprender a discutir, entender que é possível discordar, que é possível conviver com o diferente, porque não tem aquela história da arte da guerra que eles falam que para conquistar é preciso, como é que eles falam? É, dividir para conquistar. Uhum, Se eu divido as pessoas e as classes, mesmo que sejam classes parecidas, mesmo que seja todo mundo pobre, eu divido por classe média, classe baixa, A, B, C, D, E. uhum, Se- uhum, Fora A, o resto tá todo mundo na mesma merda, né? Se você uhum, precisa parar de trabalhar, e se quando você para de trabalhar, você não consegue sustentar o seu padrão de vida, você é pobre, ponto. Isso é, né, chá revelação de classe social aqui. Então, se quando eu paro de trabalhar, eu não consigo manter os meus privilégios todos e o meu lugar ali na pirâmide social, eu sou pobre. Por que que essa galera toda tá brigando entre si, né? Classe média Então, mas será brigando que isso com o não. cara que está entrando no aeroporto, que não sei o que lá, e aí para mim é uma tática de desorganizar todo mundo, porque se todo mundo se organiza, Claro. né, a Tá. revolução acontece, né? Então, mas será que isso não tem relação já com o início do nosso programa, que a gente trouxe a pergunta é, dessa pergunta, o que a gente está vendo e quem define o que a gente está vendo? E porque eu estou indo para as redes sociais, elas viram um tribunal, né? Então, Todo mundo tem opinião baseada no seu rabicó, fonte, meu rabicó. E aí todo mundo vai lá e mata o outro, e mata a possibilidade de diálogo, todo mundo quer, eu detesto do vou lacrar com o pensamento, e aí quando você lacra, ponto final, falei, joga o microfone no chão, sabe aquela coisa de MC, acabou o diálogo, né? Acabou o diálogo. E eu acho que as redes sociais vêm destruindo essa possibilidade de bem, dialogar, porque na rede social ninguém dialoga com ninguém. É todo sim. mundo lacrando o tempo todo e não tem conversa, não tem um convite à conversa. E Não sei, a fala. imagem de novo, assim, a imagem que vem para mim, que a gente está vivendo a era do tecnofeudalismo, né? Então, Uhum. a imagem que vem para mim quando você fala de redes sociais é como se essas pessoas, né, que são os donos, né, das redes sociais, eles criaram uma grande arena das quais eles não participam. Jogos mortais. Eles Jogos vorazes, jogos jogos vorazes. vorazes, jogos Jogos vorazes. vorazes, Ou jogos a gente vorazes. pode voltar para a Grécia antiga lá, né? Quando tinham Jogos aquelas vorazes. coisas. Mas é esse o espírito, sabe? Tipo, Aqui que os é caras vergonha. estão lá, né, no lugar deles, observando, enquanto a galera tá na uhum. arena se degladiando a respeito de um monte de coisa, e eles estão ganhando E estão dinheiro, cagando pra isso. poder e o caramba, entendeu? Então, Uhum. assim, enquanto Então, a gente estamos num grande Jogos Vorazes, você acha? Estamos numa arena. tamo. E estamos sendo devorados Degladiado. pelos leões, assim, E com quem são os certeza. leões? Quem são os leões? Adivinha? Quem que é aquele que faz assim, ó, sabe o O gladiador? imperador O imperador. são Os os, O imperadores são os. Zuckerberg, Elon claro, Musk, Aham, essa sem a menor galera, os dúvida. bilionários. São, Bill Gates, Pode pegar todos o, os bilionários do o mundo. caso Epstein, eu não sei falar essa porra. É isso aí, tá revelando uma galera escrota nível máximo, né? Assim, né? Sim, Tem uma sim, escrotidão sim, aí foda da sim. onde. Vai, Caio, depois dessas reflexões de Fabrício com a sua mente doentia, no meio da arena, fala aí. não tem nada de doentio, né? Eu acho que concordo com essa história da coragem, né? Eu acho que você precisa, mais uma vez, é muito mais fácil. É importante dizer, Caio, que coragem é agir com o coração. Só cortando a palavra, vai. Não, legal, importante a gente relembrar isso, né?
Não pode perder de vista. Eu acho que, claro, do ponto de vista de relações sociais, acho que do ponto de vista humano, ok, pensar diferente é saudável. Só que a gente não pode esquecer que os imperadores das mídias sociais, eles têm um grande objetivo, que é ganhar dinheiro. Sim. E a gente precisa questionar se isso daria dinheiro. E eu acho que a resposta a gente já sabe, né? Ou seja, a gente precisa reconhecer que existe aí um desalinhamento brutal, né? Porque a gente talvez tenha uma visão meio romântica, né, das mídias sociais como um instrumento de conexão. Eu tenho voz. Mas que não tem absolutamente voz nenhuma, ou seja, esse suposto número de conexões, né, eu acho que fica evidente que aí não existe conexão. A conexão é muito mais profunda, a gente sabe disso. Uhum. Então a gente olha para todo esse universo, acho que cada vez mais superficial, cada vez mais faz de conta. Você olha o Insta e você tem ali aquele videozinho daquele mundo perfeito, e a gente sabe que não é nada disso, né? Porém, a gente também precisa entender, será que as pessoas querem isso? Será que as pessoas, elas realmente quase que buscam uma forma de se, não sei, neutralizar ou se realmente, pô, esse é o meu momento de... E é muito triste, né? Achar que eu ali usar 30 minutos, 60 minutos do meu almoço no TikTok, vendo vídeo e que passa-se 5 minutos e você não lembra absolutamente mais nada, é extremamente preocupante. Eu acho que do ponto de vista filosófico, se a gente voltar aí milhares de anos, com certeza os caras estão se remoendo no caixão, né? Porque é justamente o oposto do que eles preconizavam naquele momento, né? De você refletir, de você estar realmente, genuinamente aberto a diferentes opiniões. Então, acho que a gente está indo num caminho que é bastante perigoso, né? E é uma forma de deixar as pessoas solitárias, né, Caio? Porque daí, se eu tô na hora do meu almoço, ao invés de eu estar me relacionando com as pessoas, conversando, aprendendo coisas novas, escutando outras opiniões, e eu tô fechado na minha bolha dentro do Instagram, do TikTok, ou seja lá qual rede que eu escolher, é, eu não tô trocando nada com ninguém, né? Eu tô reforçando o que eu penso, porque o algoritmo vai me mostrar só o que eu gosto de ver, ou o que eu gosto de criticar, mas é nesse lugar do tecnofeudalismo que ele reforça mesmo essa soberania cognitiva, né? Assim, tentando fazer um link com tudo que a gente conversou, né? Porque as plataformas são esses lugares onde eles são os senhores do território e elas vão moldando o que a gente vê e pensa e consome, e aí a gente também é afetado nas relações, nesse sentido de almoçar sozinho e ficar no celular, ao invés de procurar alguém para conversar, né? Então, nada é, nada tá ali por um acaso, né? Nem essa epidemia de solidão que a gente está vivendo, das pessoas cada vez sabendo menos como se relacionar socialmente, e aí todas as coisas que advêm disso, né? Todos os sintomas que vêm junto com essa falta de socialização, né? E que a gente vê, inclusive, nos consultórios clínicos, assim, de psicologia. Tem uma galera rindo da gente na humanidade. Lá, não é verdade? Como a gente tá nessa arena desse jogo aí, eu ainda tô preso na arena lá, Fabrício, dos jogos vorazes. Estamos todos E presos na aí tem uma arena. galera rindo da gente e a gente se Tem. degladiando, achando que a gente é o máximo, a gente recebendo conteúdos achando que, olha só, e é só reforçando a nossa bolha. E a gente mesmo produz conteúdos para essa arena, né, A Ale? gente produz, claro, a gente produz. Não, e a arena se alimenta sozinha, né? Os Sim, caras só estão rindo, eles só estão bebendo e sim, rindo. Round sim, six. E a gente tá se matando lá dentro, exato. tá dando isquinhas pra gente comendo, se alimentando e morrendo. O que é muito fugaz isso, né? É muito. Eu tô saindo um pouco triste dessa conversa depois de Estamos tudo isso. todos, sim. A gente podia Tô tentar um pouco, colocar aqui um pouco desiludido com a não humanidade. fica. Vamos A pensar como. humanidade Eu acho é que a gente. desumana, mas ainda temos chance.
O sol nasce para Renato todos, Russo. só não sabe quem não quer. O Renato Quando Russo, o escuta aqui. sol bate. Vai lá, Fabrício, dê esperança. Vamos pensar nos nossos três Meu horizontes quinhão de esperança vai ser agora. O com quinhão de esperança. esperança. Eu acho que a gente pode pensar Vai. assim: quais são as pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia e que podem tirar a gente um pouquinho das redes e levar a gente um pouco mais perto do desenvolvimento de um pensamento mais crítico? A gente sabe, a gente faz um pouco disso. O que vocês fazem? O que cada um de vocês costuma fazer um pouco para a gente sair um pouco desse. Tô falando um pouco várias vezes, mas o que é que a gente costuma fazer para a gente sair um pouco desse lugar? Eu acho que, bom, algumas coisas. Eu acho que o meu trabalho no terceiro setor me leva a tentar enxergar um mundo muito além do que o mundo que eu vivo. Então isso expande meu olhar para mim e para o mundo. Acho que isso é importante. Eu procuro fazer um exercício quando eu estou com meus filhos, que é para eles exercitarem o pescoço, sabe? A gente está comendo em um lugar, eu sempre falo assim, olhe para o lado, reconheça que espaço você está, quem está te servindo e quem está comendo, para você se localizar no mundo e saber como você é um cara, minha palavra Privilegiado. na cabeça, privilegiado, num mundo de desprivilegiados, num mundo terrível. Eu acho que também tem essa tensão que eu sempre fico cobrando também dentro de casa, principalmente, a gente fala assim, eu paro assim, galera, vocês estão vendo que tá todo mundo no sofá e ninguém, tá todo mundo, cada um num celular, a televisão tá ligada e ninguém tá conversando, assim, eu falo isso muitas vezes, sou chamado, você é chato, mas faça esse movimento comigo, obviamente, primeiro, tipo assim, caraca, tô mergulhado nessa bosta, não tô ouvindo ninguém. É sempre um exercício pequeno com a gente mesmo, né? A gente sai num boteco entre amigos, se você observar do lado, a galera tá entre amigos, ninguém tá se falando, tá todo mundo envolvido no celular. Então, assim, se você percebe isso, te incomoda, como eu faço isso para não cair nessa armadilha, né? Desse Sim. convite. Não vou ver celular, eu quero conversar com você, eu quero que se lasque que tem aqui no Instagram. Porque se o Instagram for mais interessante que você, eu vou ficar preso lá no meu mundinho, não preciso me encontrar com você, né? Não sei, tem várias pequenas de gotos de sabedoria que eu estou trazendo daquilo que eu tenho tentado fazer. Não sei se isso é uma resposta, mas é o que eu consigo, né? Que veio na minha mente. É o seu horizonte, tá tudo bem. Obrigado por me Caio, aceitar. Eu tento ser genuinamente curioso. Eu acho que a curiosidade é super importante para a gente conseguir entender esse mundo à nossa volta. Então, isso está relacionado também com algo que eu também tento estimular aqui em casa, que é segura o julgamento, né? E aí o pensamento, eu não gosto tanto de usar o termo pensamento crítico, né? Eu acho que pensamento analítico, né? Eu acho que é você tentar fazer uma leitura, uma análise da situação, mas de uma forma neutra, sem tomar lado, sem ter uma posição já pré-concebida, né? Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a gente vive hoje num mundo onde todo mundo já tem uma resposta, né? Justamente porque a bolha, ela, mais uma vez, se você não pensa como a gente, você está contra nós, né? O que é extremamente nocivo, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de horizontes, é curioso, de uma forma genuína, acho que a curiosidade é super importante para a gente buscar entender o mundo, mas esse entendimento, ele passa por a gente segurar a nossa capacidade, enfim, comunicação não violenta, eu tenho certeza que vocês também adoram falar muito sobre isso, né? De você realmente escutar o outro, tentar entender o outro, a perspectiva do outro, né? Eu acho que esses dois pontos acabam sendo os pilares para a gente ter acho que um pouco mais de autonomia na forma como a gente pensa. E sabe e uma acho coisa que que eu faço? Desculpa, Fabrício, posso falar só uma última coisa que eu faço pode. aí? Às vezes eu escrevo uma coisa na rede social, que eu percebo que eu estou escrevendo um comentário para alguém, por alguma razão, eu escrevo e depois eu apago. Eu também faço muito isso. Eu escrevo, depois eu leio, eu apago, assim. É uma E descarga eu faço, emocional, né? escrevi, li, eu nem posto, eu apago. Então isso faz um exercício para, bom, desabafei, apago e foda-se, porque eu não vou fazer nada com essa informação. E acho que o lugar mais difícil desse ponto são nas relações familiares, né? Como a gente consegue. Você não tem Mesmo tempo, né, de escrever e apagar, né? Quando você vê. mas assim, mas tem tempo de.
para que eu vou entrar nesses embates? Assim, eu tenho tentado ao máximo entrar em algumas coisas que, assim, para quê, né? Essa é a pergunta, para que eu vou entrar nisso? Tipo, meu pai, Escolher minha as mãe, batalhas, sim. um tio, uma tia, não entrar nisso, eu vou ganhar o quê, né? Para quê? Convencer o quê? E quem diz que eu tô certo? Baseado em quê, né? Então, não é uma batalha que vale a pena entrar, né? Não acho. Algumas realmente não valem. Não Eu vale a queria pena. só fazer um complemento aqui para quem estiver ouvindo, né? Porque a gente fala muito desse lugar de, a gente não vai discutir, a gente não está falando aqui de atrocidades, gente, e nem de preconceitos, né? Porque, assim, É, claro que se a aí gente não tem ouvir discussão. sobre racismo, feminicídio, misoginia, a gente não vai ficar quieto, a gente vai falar as Não. coisas, mas a gente está falando de coisas bem menos graves aqui, né? Sobre quando a gente pensa em Uhum, batalhas que a gente vai ou não comprar. E perfeito. aí, é, eu acho que uma forma que eu encontrei, meio que sem querer, assim, e que tem aberto muito meus horizontes, tem sido ter voltado para a faculdade, assim, depois de Boa. mais velho. Uhum, Porque eu tenho que conviver com muita gente diferente de mim, e eu não estou falando uhum, só de classe social, estou falando de idade também. E uhum. aí tem gente de todos os tipos, tamanhos, cores, modelos, sabores, idades, formatos. Saboros. E você precisa abrir a cabeça, né, para lidar assim. Porque Uhum, senão você não consegue lidar, senão você fica ali, né, num cantinho encolhido dentro da sala de aula. Infelizmente, eu não sou essa pessoa que não tem a coragem de se abrir para essas coisas. Então, isso tem me feito um bem danado, tem dado uma reciclada em muita coisa na minha cabeça, tem feito com que esse meu pensamento analítico ele seja alimentado todo dia. Sem contar a quantidade de leituras, né, que por conta da faculdade a gente é uhum, desafiado a vencer, assim, é uma quantidade bastante grande. Então, eu tenho lido muitos autores diferentes também, muitas coisas que provavelmente eu não leria se eu não estivesse na faculdade. Então, fica a dica aí de tá a fim de dar uma refrescada na memória, volta a estudar. Não precisa ser necessariamente uma faculdade, não precisa ser, uhum, pode ser uma pós-graduação, mas vai uhum. dar uma estudada, entendeu? Porque sempre dá uma reciclada nos pensamentos. Eu acho que isso aconteceu comigo também, Fábio, de ter feito aqui a pós em história que eu fiz, sociologia. É, tudo bem que foi online, eu fiz sozinho, porque é online, um Sim, grupo, mas ainda assim, né? ainda assim me convidou a ver o mundo com uma profundidade de entender a história, assim, por que que a gente está chegando onde a gente chegou, a história, como foi construído esse grande irmão que estamos sendo filmados e vigiados o tempo todo e manipulados, Uhum, estão indo para esse lugar, é, entender o país, entender as relações, entender, por exemplo, a questão do racismo que você pôs, tipo, é inegociável, isso não vai discutir. sim, sim. Não vou, isso não tem imagem, mais, veja bem. O lance do Não, Vini que acontece com recorrência, fazendo um parênteses, né? Não é verdade, é um lance do Vini. sim, Outro dia, um colega vai conversar, mas ele provoca, mas não tem não, mais, cara, não não. existe mais um fato de não dizer, mas também, veja, não tem veja bem. Então, esse tipo de conversa, para mim, é inegociável, não é? Exato. Então, a gente também delimitar o que, que eu não estou afim de negociar. Isso eu não negocio, Sim, sim, né? sim, Eu não sim. negocio. Eu estou num grupo e vejo uma ação claramente. Vou dar um exemplo. Eu estava com a minha filha num evento de final de ano e minha filha me ajudando a carregar umas cestas básicas no caminhão. Aí apareceu um cara e falou assim: ela é menina, deixa que eu carrego. Aí eu falei: você está sendo Soco na machista, boca. porque ela pode carregar, qual o problema? Mas é pesado para ela. Aí a Manu falou assim: Manu via a cara dela, falou assim: deixa ela carregar. Aí eu falei: você está sendo machista, cara, porque ela de onde você tirou que ela não pode? Ela faz esporte a semana inteira e mesmo que não fizesse, ela tá disposta a carregar. E, Exato. tipo, ela não Quem é conseguiu carregar. você, Ele né? não deixou ela carregar. Subiu no caminhão, colocou para baixo e eu falei para Manu, bom, como a gente não manda nessa festa, vamos ficar quieto no nosso canto e fazer o mínimo possível. Ela ficou Sim, puta com razão, mas e ela falou para mim, você não ficou quieto, pai, mas eu entendi que era uma coisa que ia além. Mas eu sim, falei. Então, falar esse tipo de briga vale a pena comprar, até como sim, exemplo para o meu filho e para minha filha. Tipo, eu sim, tô do seu lado, não só por estar do lado, mas porque eu acredito nessas pautas.
Me empolguei aqui no final, como sempre, mas é que você falou esse ponto que para mim é bem importante, Fabrício, assim, tipo, romper a bolha, tudo, e chegar em outros lugares. Você tem beijinho para mandar? Romper com lucidez, né? Romper com lucidez. Eu acho que o estudo, para mim, pessoalmente, estudar história, me ajudou a ver um monte de coisa que eu não via do país, assim, muita coisa. E eu fiquei apaixonado pelo tema, assim, muito apaixonado mesmo. Fafá, você sempre manda beijos com gostinho de marshmallow. Mande aí pra gente. Com gostinho de marshmallow hoje, esse beijo? Com gostinho de marshmallow. Eu vou aproveitar e eu vou mandar um beijo, então, para Luciane Miranda, que foi minha professora, já que a gente falou de faculdade, e que ela foi minha professora de psicologia escolar, assim, e ela me ensinou muitas coisas importantes sobre tudo isso que a gente conversou hoje, assim. Então, um beijinho para Luciane Miranda. Eu quero mandar um adeus, até logo, um beijo. Eu vou mandar um beijo para os meus filhos, né? Tiveram aqui em casa comendo pizza ontem, então um beijo para o Thomas, um beijo para o Matheus. Ajudaram a pagar a pizza ou você que pagou? Não, isso ainda não. Exploradores! Não, também não, mas eu tenho que reconhecer. Um deles me convidou para comer pizza na casa dele e ele pagou. Então, opa. Exatamente. E um beijo para Juju, que tá, minha filha, que está longe, não pôde estar aqui com a gente comendo pizza, mas estava em espírito. Muito bom. Deus. Eu quero mandar um beijo. Olha só. Não, eu quero, como o Fabrício falou, eu fiquei lembrando de alguns professores, né? Porque esse lance do professor que ajuda a gente, que provoca a gente, né? A pensar num mundo diferente. E mesmo tendo feito um curso online, tem uma professora que mexeu muito comigo, que é a Lília Schwartz, assim. E depois eu pude conhecer ela pessoalmente e fiquei muito encantado. Que legal. E quero encontrar de novo. Então, Lília, um beijo grande. Você nunca vai ver esse programa, provavelmente, mas é um beijo para você. Meus amigos, minhas amigas, meus fofoletes do Brasil. É o seguinte, chegamos ao fim deste episódio, mas dessa sequência essa cápsula do tempo de saberes. Sigam a gente no YouTubers, no Três Horizontes, e também no Spotify do Três Horizontes. Compartilhe com seus amigos, amiguitas e companhia. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Tchau.